Boa tarde a todos. Meu nome é Terezinha Souza, pedagoga do Museu da Justiça de Niterói. Em nome da nossa diretora Cileia Macieira, quero agradecer a presença de todos da plateia e também as pessoas do Teams. Lembrando a vocês que o nosso museu funciona de segunda a sexta, de 11 às 17, com visitas mediadas, júri simulado e exposições em cartaz. É um imenso prazer hoje apresentar mais um Museu é Arte, hoje com o músico Fabiano Segalotti. E quem vai fazer essa mediação é o nosso arte educador, o Iverson. É com você, Iverson. Boa tarde a todos, é um prazer imenso começar mais um Museu é Arte, hoje acompanhado desse grande músico que é o Fabiano Segalotti, que eu vou ler aqui para apresentar um pouquinho, para quem não o conhece, um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Fabiano é bacharel em trombone pela UFRJ, com licenciatura e pós-graduação em música pela Universidade Cândido Mendes. Com ampla experiência como trombonista, foi fundador e primeiro trombone solista da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem e da Banda Filarmônica do Rio de Janeiro, e atua na banda Cidade Negra e com o cantor Diogo Nogueira desde 2010. É membro fundador do Quarteto de Trombones Gilberto Gagliardi e da Orquestra Carioca de Choro. Atuou em diversos musicais e gravou com artistas renomados, além de participar de gravações para a Rede Globo e diversos programas de TV. Recebeu prêmios e tem o mérito de ser endosser, artista, da marca de trombones Antoine Courtois Paris, de 2010. É isso, meu querido, seja bem-vindo. Já vou começar fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte. Eu fiquei sabendo que lá no seu início, nas artes, teve uma participação essencial do seu avô materno. Como é que foi essa história? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Enfim, história de músico não é diferente de muitas outras que a gente escuta por aí. O meu avô foi músico do Exército, foi pracinha na Segunda Guerra, e eu cresci ouvindo big bands, ouvindo música clássica, e eu sempre ouvia ele falando, você vai tocar trombone de vara. E eu nem sabia o que era isso. Para mim, o trombone era tuba, né? E, enfim, e aí cheguei na banda do colégio, que eu estudava, e cheguei para o maestro e falei, eu quero tocar trombone. E não é uma coisa muito comum, né? Porque o trombone não é tão famoso como um sax, como uma guitarra, como uma flauta, enfim. E aí eu acabei desenvolvendo muito rápido por causa que o maestro também era trombonista, né? Então, minha trajetória começou dessa forma e meu avô ainda conseguiu pegar bastante coisa antes de falecer da minha trajetória, pelo menos no começo, né? Mas sou músico hoje graças a ele. É muito bom quando alguém da família dá esse empurrão. Sim. É essencial, a família é essencial nesse processo, nessa caminhada nas artes. Sim, né? sim. Você já trabalhou com grandes nomes da música, como Zeca Pagodinho, Alcione, Jair Rodrigues, Cidade Negra, e atualmente você está trabalhando com o Diogo Nogueira. Como tem sido a sua experiência na parceria com esses artistas de grande renome? Na verdade, eu faço parte da banda do cantor Diogo Nogueira desde 2010, né? E gravei DVD, CD com ele, CDs, né, com ele. E os outros artistas eu acabo atuando bastante nas gravações, né? Eu acabei de voltar de uma gravação com o Xande de Pilares, estava gravando de manhã. E o músico é isso, né? Você precisa atuar em várias vertentes, né? Não só fazer show, mas você precisa gravar, precisa dar aula e por aí vai, né? É justamente sobre isso que é a próxima pergunta, que é, você completa 30 anos de carreira ano que vem, e trilhando um caminho entre a música clássica e a música popular. E para você como músico, como tem sido essa passagem entre estilos que muitas vezes são considerados tão diversos? Então, eu não faço mais parte da música erudita, assim, oficialmente, né? Mas isso por uma escolha, né? O fato de atuar na música popular, eu trago uma bagagem da música erudita. Isso me dá bastante vantagem, né? Enfim, em relação à sonoridade, afinação,
eu uso um instrumento sinfônico na música popular, então acabo sendo diferente, com uma sonoridade bem peculiar, bem diferente do que é usado na música popular, né? E tem alguma preferência, ou para você as duas estão... Então, eu costumo dizer que eu sou músico, né? Músico tem que gostar de tudo, na verdade, né? Principalmente aqui no nosso país. Mas eu sou bem eclético, gosto de ouvir bastante tudo que aparece. E a gente acaba filtrando, né? Tem coisas que não são tão legais, tem coisas que são boas, mas eu gosto de ouvir de tudo. E quais são as suas referências? Referências... Como músico? Como músico? Aqui no Brasil tem Raul de Souza, que um grande trombonista, Gilberto Gagliardi, que a gente até faz uma homenagem ao quarteto de trombones, como você citou no começo. Rafael Rocha, da nova geração. Então tem muita gente boa. E lá fora tem J.J. Johnson, Herbie Green, Tommy Dorsey, Glenn Miller, por aí vai. Bom, eu descobri que além de músico, você também trabalhou como diretor de TV em emissoras como a Globo e a Band. Como é que foi essa experiência trabalhando na televisão? Então, eu sempre frequentei a TV como músico, né? Tocando com as bandas nos programas de televisão, e sempre atuei também participando de trilha sonora de novela, de séries, de aberturas de programa. E aí, em 2016, pintou essa chance de entrar na Globo como diretor de imagem, né? O diretor de imagem é quem comanda as câmeras de um programa, seja gravado ou programa ao vivo, né? E a Globo queria um profissional que entendesse de música. E aí foi um processo seletivo bem complexo. Foram 1.100 candidatos para uma vaga e passei. E aí não sabia nada de TV, eles queriam isso, né? Queriam alguém que tivesse essa expertise musical e que não tivesse nenhuma experiência em TV. E aí eu falei, esse sou eu, né? Não tenho nenhuma experiência em TV. E aí aprendi tudo lá, enfim, e consegui chegar nos principais programas da Globo. Foram 27 ao todo. E aí, por trabalhar com o Faustão saiu da Globo, foi para a Band e me convidou. E aí eu acabei aceitando. Fui para o programa dele na Band. Quando o programa acabou, aí eu saí da TV. E aí não quis mais voltar, pelo menos por enquanto, né? E como eu tenho a minha carreira na música e o fato de tocar com um cantor famoso me requer muitas viagens, né? A minha vida é bem louca nesse sentido, né? De uma agenda forte. Então, é difícil você conseguir pegar outros trabalhos que possam comprometer o meu trabalho com o Diogo, né? A agenda do artista é sempre muito complexa. Sim. E a gente tem que estar sempre disponível, porque é isso, né? Uma hora está aqui, outra hora está em outro lugar, em outro estado, outro país. Sim. É muito interessante também esse lugar, mas também cobra de outro lado, né? É difícil, às vezes, estabelecer raízes num lugar. Como já estou há 14 anos lá, e tocar com artista é viajar, né? Então, conheço o país inteiro, conheço muitos países. Então, a música conseguiu me levar a lugares que eu jamais imaginei estar, né? Então, eu conheço países excelentes, países nem tão legais, mas eu acho que essa oportunidade de conhecer novas culturas, né? Isso é o que vale, né? É o que fica. Acho que pegando esse ponto especificamente, eu fico muito pensando, e eu ia te fazer essa pergunta justamente assim, essa oportunidade de, através da arte, conhecer outros estados, conhecer outros países. O que isso significa para você enquanto artista? Acho que a gente tinha conversado previamente e você chegou a falar sobre isso, e eu achei que seria bacana que você falasse um pouquinho assim, o que significa para você ter essa oportunidade enquanto artista de ter um certo engrandecimento pessoal a partir da arte. É legal você conseguir viver da arte, né? E você escolher fazer aquilo e você seguir como profissão, né? Então, o Brasil é um país muito rico culturalmente falando,
E você, tendo essa oportunidade de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas, você vê tantos talentos espalhados por aí e que nem sempre tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, de aparecer. Isso vale lá fora também, né? A nossa música é muito valorizada mais lá fora do que aqui, infelizmente. Então, quando você tem essa chance de conhecer novos países, né, você vê a cultura deles tentando se enraizar com a nossa, né, tentando ter essa interação. E é sempre uma troca, né? Você conhece, no meu caso, novos músicos, novos trombonistas, e a gente troca informações. Hoje em dia, a informação está muito fácil, né? Eu sou de um tempo que, para você conseguir um método para estudar, era muito difícil. Você conseguir um CD para ouvir era muito complicado. E hoje em dia não, né? Você vai no YouTube, está tudo lá. Você vai no Google, está tudo lá. Então, essa diversidade cultural que eu acho que é legal. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Assim, a gente ainda, e aí é uma opinião que eu venho conversando com várias pessoas e a gente vem caminhando para esse lugar, o quanto a gente, no nosso país, ainda vê muito a arte enquanto entretenimento. E a gente não vê como uma parte da nossa existência, um lugar onde a gente pode refletir o nosso eu, a gente pode refletir a nossa sociedade, e isso acaba tornando muito difícil a vida do próprio artista, né? Porque, como você falou, a gente tem muitos artistas extremamente talentosos e que não estão tendo oportunidades para demonstrar o seu trabalho e entrar em contato com o público para que a gente junto possa repensar o nosso fazer, a nossa sociedade, né? Isso é muito desgastante. Eu acho que não só o músico, mas como atores, dançarinos, bailarinos, todo mundo que é envolvido com arte de uma forma, sofre um pouco de preconceito, até pela ignorância, né? Porque na visão de muita gente, nós artistas, eles não encaram isso como profissão, e sim como um hobby. Então, eu ouço muitas perguntas assim, mas espera aí, você se formou em música? Existe faculdade de música? Sim, sou formado, tenho pós-graduação em trombone. As pessoas não têm essa noção, né? E como tem muito músico, muito ator, muito dançarino, que toca um violão por hobby, né? Ou faz uma dança de rua, mas geralmente é um médico, mas também toca ou dança. E então, infelizmente, o músico, o artista em si, ele sofre muito preconceito. O músico, na cabeça de muita gente, é um drogado, um maluco, um vagabundo, não vai ganhar dinheiro. E não, né? Tudo que eu tenho na minha vida, todas as minhas conquistas vieram da música. Então, o que eu sempre digo para as pessoas quando me procuram e falam assim, o meu filho quer ser músico, o que eu faço? Incentiva. Eu acho que em qualquer área você tem que incentivar o seu filho a ser feliz em primeiro lugar e buscar ser bom naquilo que ele escolheu, né? E não pensar no dinheiro, na fama, enfim, como muita gente acaba pensando, né? Tem muitos atores que são até melhores do que muitos que estão na televisão, mas eles fazem teatro. Então, como eles não são famosos na grande mídia, as pessoas que não os conhecem acham que ele não é nada, né? Isso vale para a música, vale para a arte num todo, né? É aquela famosa pergunta, né? Quando que você vai fazer uma novela na Globo? Quando que você vai tocar no Rock in Rio? Se você não fez isso, você não é músico, você não é ator. É muito complicado essa situação. Fabiano, você participou também de mais de 20 peças de teatro musical. Você poderia falar para a gente um pouco sobre o seu trabalho no teatro com Charles Miller, com Cláudio Botelho? Como é que foi essa sua experiência no teatro musical? Então, o Charles Miller, a dupla, né, Charles Miller e Cláudio Botelho, acho que é a principal fonte de entretenimento do teatro musical no Brasil, né? E desde 2001 eu venho fazendo esse trabalho com eles, né? De praticamente todas as peças que a orquestra tem a trombone, eu acabo fazendo parte. Então, já são 25 ao todo, né? E é uma alegria, né? É diferente, né?
Nem sempre você está tocando no palco, geralmente você toca no fosso da orquestra, quando o teatro tem essa opção, né? E você acaba convivendo com todo tipo de profissional, da luz, da cenografia, do figurino, da maquiagem, da peruca, enfim. Além da música, né? Então você vê muitos talentos e é aquilo que a gente estava falando antes, né? Em relação a essa diversidade cultural, né? São muitos talentos escondidos por aí e que nem sempre tem a chance de aparecer, de se mostrar, de mostrar o trabalho. E quanto mais peças de teatro, concertos de orquestra sinfônica, concertos de música de câmara, peças de teatro, enfim, quanto mais nós fomentarmos a cultura, melhor para todo mundo, né? Todos ganham. Te escutando falar agora, me veio uma curiosidade. Você teve algum momento marcante, enquanto você estava numa peça de teatro musical, que você ficou assim extremamente encantado com esse momento, alguma coisa que tenha acontecido que você considera como aquela coisa tipo, nossa, que mágico esse momento que está acontecendo aqui agora, ou até mesmo nos shows que você faz enquanto músico? No meu caso, tocando com um cantor famoso, graças a Deus, eu estou sempre com grandes plateias, né? Então você vê de tudo, né? Então a música acaba tocando de uma forma que às vezes é inexplicável, né? Então, se você tem uma música que te faz lembrar dos seus pais, por exemplo, de um momento, uma nostalgia de uma época da sua vida, então às vezes você vê muita gente chorando, né? Fica emocionado, enfim. Mas eu tenho muitos casos para contar do poder da música. Vou até dar um exemplo. Eu tinha um quinteto de metais e nós tocamos num projeto chamado Natal nos Trilhos, do metrô do Rio. E aí chegou uma senhora chorando. Nós estávamos tocando músicas natalinas, né? E ela estava muito depressiva e ela foi no metrô para se suicidar. E ela ouviu a gente tocando e desistiu. E veio para a gente e começou a chorar. E aí você, às vezes, não se toca no poder que a música tem de salvar até uma senhora que, graças a Deus, ela não concluiu o que ela foi lá fazer. Mas, enfim, você vê o poder da música, o poder da arte, né? Então... Eu fico emocionado com uma história dessa, assim, porque é isso, a gente conhece diversas histórias, tanto no teatro quanto na música, de histórias que é isso, né? Às vezes a gente fala que a gente vai mudar o mundo através da arte, mas se você muda uma pessoa, essa pessoa já é um mundo. Sim. Né? Então, quão importante foi vocês estarem ali naquele momento. É incrível, é incrível. Obrigado por compartilhar com a gente. Você é fundador do quarteto de trombone Gilberto Gagliardi. Como que nasceu esse quarteto musical e como nasceu a ideia de homenagear o pai do trombone, como você tinha me falado? Então, em 2005, nós fizemos um projeto no CCBB, né? No Centro Cultural Banco do Brasil. E aí eu fui o idealizador do projeto chamado A Música dos Metais. E aí foram 4 concertos com grupos de câmara pequenos, só de instrumentos de metal. E aí surgiu essa oportunidade de homenagear. Gilberto Gagliardi é considerado por nós, trombonistas, o pai do trombone no Brasil. Então, principalmente nessa parte acadêmica, ele escreveu muitos métodos, fez muitas composições para alunos, muitos arranjos de músicas famosas, e escreveu para várias formações, quartetos, trios, quintetos, música sinfônica, e por aí vai. E aí nós fizemos essa homenagem a ele, e em 2005, né, aí o quarteto parou um tempo, a gente retomou com uma nova formação, e estamos aí, né? Música clássica de câmara não é uma coisa tão comum de você ver por aí. Nós iríamos até tocar aqui esse ano, mas acabou não rolando por agenda, né? Mas acho que ano que vem
estaremos Estamos aqui. ansiosos com esse momento. Com certeza vamos divulgar. Você que está aí assistindo a gente já se prepara para poder vir aqui prestigiar o quarteto Gilberto Gagliardi. Sim, sim. E é um quarteto que toca tanto música clássica como música popular. E é uma forma também de quem não conhece esse instrumento que eu sou suspeito de falar, né? Que para mim é o rei dos instrumentos, né? Então você vê 4 trombones juntos. E o trombone tem uma particularidade legal, que é o instrumento que mais se assemelha ao som à voz humana. Então, quando você escuta um quarteto vocal, por exemplo, e você escuta um quarteto de trombones, você consegue se identificar. Tem alguma coisa ali que remete à voz humana, né? Então, acaba agradando, às vezes, um pouco até mais do que um quarteto de um outro instrumento, por exemplo. Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas antes eu já vou deixar aqui a provocação para todo mundo que está assistindo a gente, tanto aqui presencialmente quanto no online. Já prepara a sua pergunta para o Fabiano, que após ele responder essa próxima pergunta que eu vou fazer para ele, você pode fazer uma pergunta aqui e aí ele vai respondendo a você também que está aí dentro, aí assistindo e acompanhando a gente. A gente conversou previamente e eu acho que é interessante falar sobre isso. É muito comum que o artista ele tenha pessoas que muitas vezes são outros artistas que às vezes chamam a gente para um outro trabalho, que incentivam e que apoiam o nosso trabalho assim. Quem foi essa pessoa que você considera que foi uma pessoa responsável por abrir portas para você na sua trajetória enquanto músico? Na verdade, nós, artistas, a gente depende muito de indicação. Então, se você tem alguém que gosta do seu trabalho, que te admira de alguma forma, essa pessoa vai acabar te indicando para algum outro trabalho, né? Eu tive, sim, um grande músico aqui de Niterói, chamado Silvério Pontes, que é um trompetista incrível, tocou com Ed Mota, tocou com Tim Maia há muitos anos. E me viu, eu estava passando na rua e tinha uma lanchonete, um botequim, enfim, chamado... esqueci o nome do botequim, olha que loucura. Enfim, tinha roda de choro todo dia, todo domingo, à noite. Eu estava passando, Orquídea, lembrei. Orquídea ali em Caraí, né? E aí eu estava passando ali à noite, vi aquele som, não conhecia, né? Eu estava começando a tocar música clássica. E aí estava ele lá e a dupla, Silvério Pontes e Zé da Velha, que é trombonista, e o Silvério trompetista. E ali eu fiquei encantado com aquele som, né? Música popular, choro, samba. E eu já tinha estudado um choro, que é o Na Glória, que é muito famoso da música instrumental, para quem gosta de choro conhece. E aí ele me viu com o instrumento e falou assim, pô, você toca? Você quer tocar? Eu falei, não sei tocar. Só sei tocar um choro. Não, sobe aí. E aí toquei aquela coisa, fui aplaudido, que legal. Mais um. Não tem mais uma. Eu só sei tocar uma música. Aí, enfim, ele me deu um CD de presente dele. E aquela semana eu engoli aquele CD estudando. E assim começou. Eu comecei a gostar de tocar música popular. E a minha parceria com ele dura até hoje. Ele toca comigo no Cidade Negra. E a gente está sempre gravando juntos. Enfim, é meu pai musical, vamos chamar assim. E através dele eu conheci outros músicos, como Dirceu Leite, Luiz Felipe de Lima, e, enfim, muitos outros. E assim começou a minha carreira na música popular, né? Então, associando a minha trajetória na orquestra sinfônica, a bagagem que eu trago de lá e coloco na música popular, me tornou esse músico que eu sou hoje, né? Então, se é bom ou ruim, eu não sei. Eu sei que eu cheguei, vou fazer 30 anos de carreira no que vem. Estou preparando um CD com músicas autorais. Então, ano que vem, tem muitos projetos. É tão bom saber e ver pessoas trilhando um caminho na arte por tanto tempo, porque eu acho que é justamente, você falou uma coisa que eu achei que é muito importante a gente estar ressaltando, assim, o quanto o artista estuda. E eu acho que o artista é uma profissão que entende muito rapidamente que o estudo vai o acompanhar pelo restante da sua trajetória.
dificilmente você vê um artista que não estuda, né? Pode até ter alguns, mas em geral a gente entende muito rapidamente que você sempre vai ter que estar estudando, se aperfeiçoando, trabalhando, fazendo outros cursos para poder estar crescendo, porque é isso, né? A arte modifica o tempo todo, porque a arte acompanha a nossa sociedade. Então é isso, né? Desmistificar um pouco esse lugar do que o artista é o dom, só o dom que vem e você vai fazer tudo por uma inspiração divina. A gente costuma até falar, né? O dom é 10%, 90% é trabalho. Vamos para perguntas? Temos uma pergunta aqui. Temos microfone ali? Tá, eu vou fazer uma online e aí o microfone já chega para você. Rapidinho. A Lívia perguntou o seguinte: Fabiano, você compõe? Sim. Se sim, como é o seu processo criativo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e cada um tem um método de composição, né? Eu não sou um compositor, assim, eu faço muita coisa mais para mim, né? E mais recentemente eu estou compondo não só música instrumental, mas também letra, que para quem é leigo, uma coisa é você compor a letra da música e a outra coisa é você compor a melodia, a harmonia. Só para dar um exemplo clássico, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, o Vinícius sempre fazia a letra e o Tom Jobim fazia a música. Então, nem sempre você tem a mesma pessoa fazendo as duas coisas, né? Então, eu componho muito em engarrafamento de carros. Não tenho o que fazer ali, aí você começa a criar melodias, pensar em música, ouvir referências. E hoje em dia, com a tecnologia, fica fácil, né? Você tem um gravador no celular, então quando vem uma ideia boa, eu estou no engarrafamento, fazendo nada, e aí boto para gravar e canto, assovio, enfim. E assim eu não perco as boas ideias, que as boas ideias, na verdade, elas aparecem do nada, né? E aí eu chego em casa, escrevo a partitura dela, dali eu começo a elaborar para o projeto que eu quero, né? Se vai ser para mostrar para algum cantor, se vai ser para o meu grupo, e aí, enfim, aí tem uma infinidade de possibilidades. Agora sim, vamos com a pergunta do Henrique. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu gostaria de registrar, parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por destinar espaço da agenda institucional para expor temas de interesse cultural, né? Parabenizar o desembargador Ricardo Cardoso e que o novo presidente, o desembargador também Ricardo Couto, também dê prosseguimento. Eu, como munícipe aqui em Niterói, gostaria de dar o depoimento, Will, do carinho, do profissionalismo que a equipe do Museu de Niterói demonstra em todas as atividades que são realizadas aqui dentro. Então, fica aí o registro. Eu fiquei bastante bem impressionado com a maneira que o senhor defende o seu instrumento. Isso é muito importante. Cabe alguns instantes de ilustração de fazer a pergunta, que vão ser duas. Posso fazer duas? Duas Claro. em uma. Eu nasci na Bahia, e quando Gil, Caetano, Bethânia e Gal estavam surgindo, mas por força da circunstância, assim como seu querido avô militar, eu também, por força da circunstância, fui morar em Goiás, quando a música era completamente diferente da música de Salvador. E ali era música sertaneja, raiz mesmo, né? Daquele camarada que acorda às 4 da manhã para ordenhar a vaca. Então, assim, foi uma mudança brusca, assim, na minha fonte de pesquisa musical, né? Depois eu vim para o Rio, né? O senhor provavelmente morou a sua vida toda no Rio, mas eu passei por isso. Então, assim, mudanças, né? Eu me lembro que eu fiz a prova da OMB para a carteira profissional, não sei se foi 84 ou 82, são 40 anos. E nessa época era muito caro gravar, né? Tenho vários amigos que
que estão aí no mercado, e com artistas de destaque e tudo. Então, vamos à pergunta. Só ilustração, porque às vezes a gente muda, né, de estilo e coisa por força das circunstâncias da vida, né? E eu sou daqueles que é médico e que também toca, né? Por exemplo. Nem por isso eu amo menos a música, muito pelo contrário. Então vamos à pergunta. Se o senhor tivesse hoje sido convidado para ser um assessor da ministra da Cultura, etc., pela sua experiência, sua vasta experiência, respeitável experiência, que dicas, que sugestões o senhor daria para potencializar os resultados das políticas públicas, para além de discussão ideológica ou partidária, o presidente X ou Y? Olhando o lado do músico, que entra presidente, sai presidente e a estrada continua. Que sugestões o senhor daria a partir da experiência? E complementando, se eu pudesse analisar coisas de bastidores, né, institucionais, o papel da Ordem dos Músicos do Brasil, que recentemente a Corte Suprema do Brasil declarou a desnecessidade do registro na OMB, portanto, do recolhimento, daquela anualidade que se pagava, e do sindicato dos músicos. Então, se eu puder ir dentro dessa salada, a partir da sua experiência, expor esses questionamentos, eu agradeço e desejo mais sucesso ainda na sua carreira. Muito obrigado. Como é que é o seu nome? Henrique Viana. Henrique. Vou começar pela última pergunta, tá? A nossa classe, ter um sindicato e ter uma ordem dos músicos, foi uma grande conquista lá atrás. Só que, infelizmente, esses órgãos não funcionavam muito bem. Então, eles funcionavam mais como instituições que arrecadavam dinheiro para nada. Então, nós artistas, a gente encara isso como uma grande perda. Você ter conquistado lá atrás um sindicato e uma ordem dos músicos e não ver funcionando, né? Então, é claro que não adianta você criar algo e você não ter uma fiscalização também, né? Então, para você ser médico, você precisa pagar o sindicato, como é que é o nome dos médicos? CRM. E vocês não conseguem trabalhar porque se tiver irregular, né? E na música não, por ser arte, tudo pode, tudo vale. Já dizia Tim Maia, vale tudo. Então eu acho uma grande perda e sempre paguei, mas nunca vi nenhum benefício para nós, infelizmente. E dá até uma invejinha quando você vê uma ordem dos advogados funcionando, quando você vê um CREA funcionando, quando você vê dos médicos funcionando, e você não vê da sua área, da sua especialidade, você não vê nenhum benefício. Então, infelizmente, fico triste por estar acabando e fico triste também pela nossa classe não se mobilizar em tentar resgatar e fazer funcionar, né? Porque eu acho que todos ganhariam, né? Enfim. E a primeira pergunta, é muito difícil essa parte política em relação à cultura, porque nem todo governo entende cultura como importante, né? Eu acho que a parte de turismo e de cultura tem que andar juntos, né? Então, vou dar alguns exemplos. Quando você vai na Argentina, você quer ver o quê? Você quer ver o tango. Você não precisa nem gostar de tango, mas o fato de estar lá vai te incentivar a querer ver o tango, né? Você vai em Portugal, você vai querer ouvir o quê? Fado. Às vezes você nunca ouviu fado aqui no Brasil, mas você vai estar lá e você vai querer conhecer, né? E aqui no Brasil você tem o quê? A nossa música mais conhecida no mundo inteiro, a bossa nova. Se você que mora aqui no Brasil, ou algum gringo que venha para cá, e ele quer ouvir
um show de bossa nova, onde ele vai? Alguém sabe responder? Não vai saber, porque não tem. Então, a nossa música ela não é divulgada. Então, é claro que o samba, hoje, aqui no Brasil, ele é mais famoso do que a bossa nova, até porque tem desfile de escolas de samba, né, que acaba passando na televisão, então, pessoas do Brasil inteiro acabam conhecendo o samba através disso, das escolas de samba, e quem é mais raiz acaba ouvindo os sambistas, né? No qual eu faço parte do Diogo Nogueira também, que é um sambista. Então, voltando à pergunta, a primeira coisa é desburocratizando as coisas, incentivando pequenos grupos. A Lei Rouanet está aí, é uma lei importante, só é mal executada. Eu não quero entrar no viés político, que nem cabe aqui, mas eu acho que principalmente incentivando e desburocratizando as coisas para que elas aconteçam. Incentivando quem está começando, incentivando as escolas de música, porque eu sou fruto de uma atividade extra-classe da minha escola. Então, por mais que, quando eu entrei, entraram 37 crianças junto comigo na banda, só eu saí, né? Quer dizer, só eu continuei, né? Certamente, essas crianças que entraram lá, elas tiveram uma escolha, elas tiveram uma oportunidade de conhecer instrumentos, conhecer a banda, enfim. Se elas não quiseram seguir, foi uma opção, mas elas tiveram essa oportunidade de conhecer. Então, você vê em muitas comunidades, você vê balé, você vê futebol, e tem muitos talentos escondidos ali, e que, se você não der um incentivo para que aquela criança, até o adulto mesmo, possa conhecer tal coisa, ele pode se desenvolver e, quem sabe, virar a profissão dele. Então, eu acho que o que precisa na parte política é vontade, primeiro, porque dinheiro tem. Essa é a verdade. Só que não é prioridade na maioria dos governos que a gente vivencia, né? Então, espero ter respondido a sua pergunta de alguma forma. Temos mais alguma aqui presencial ou eu vou para o online? Então, eu vou para o online aqui. Uma pergunta do Sérgio. Como você descobriu que o trombone seria um instrumento da sua vida? Bom, como meu avô, como eu falei anteriormente, ele sempre falou isso para mim. Porque na visão dele eu era alto e tenho o lábio grosso, né? Não, você vai tocar trombone, enfim. E aí eu, por causa dele, já fui direto no trombone. E acabei gostando, né? A banda de música de escola, você tem outros instrumentos e você tem a oportunidade de conhecer os outros também. Então, eu acabei... na época, eu até tentei outros para ver, mas eu me adaptei mais a esse. Eu gostei mais desse. E, assim como você vai aprender um idioma, o instrumento é a mesma coisa. É muito difícil no começo, mas depois que você passa por aquela fase inicial, você começa a desenvolver mais rápido, para aprender outros instrumentos, acaba ficando mais fácil. Então, eu toco outros instrumentos, mas não toco bem porque eu não me dedico. Mas eu sei como funciona, sei qual é o bom, qual é o ruim, mas acabo não me dedicando como eu me dedico ao trombone, né? A Beatriz faz uma pergunta que é a seguinte. Segalotti, existem estudos que mostram que a música pode ser uma ferramenta poderosa para despertar memórias, melhorar a qualidade de vida e até amenizar sintomas de pessoas com Alzheimer. Existe alguma música que cause esse efeito em você e desperte uma memória poderosa? Você já viveu experiências onde viu esse fenômeno? A galera está caprichando nas perguntas, né? Eu acho que música é estado de espírito, né? Então, cada música vai tocar você de alguma forma, não importa o estilo, enfim. Mas isso depende muito da educação que você teve, do contato que você teve com a música. Então, eu costumo dizer que
quem nunca foi num concerto de orquestra sinfônica, não morra sem ir. Porque a gente escuta muito, eu detesto música clássica. Aí você pergunta para a pessoa, você já foi num concerto? A pessoa, não. Então você não pode dizer que você não gosta. Na orquestra sinfônica, uma vez ao mês, tinha, não sei se ainda tem hoje, né? Concerto didático. Então ela colocava o ingresso a R$1 e aí vinha gente do Rio de Janeiro inteiro, né? Crianças, as escolas mandavam. E a orquestra pegava 12 pessoas da plateia e colocava no palco ao lado da gente. Então, antes do concerto começar, era aquela bagunça, né? Barulho. E quando o concerto começava, aquele silêncio. E as pessoas ficavam impactadas. E por várias vezes, como eu sentava mais na ponta, sempre tinha alguém do meu lado. E você via que a pessoa estava ali no palco, ela estava ansiosa, estava com medo, estava... né? E por várias vezes eu via as pessoas chorando. Porque a visão que a gente tem do palco é completamente diferente da visão que o público tem da gente. Então, estar ali no palco, você vai ficar nervoso, você vai suar a mão. Enfim, o ato de tocar para uma plateia, você vai ter o medo de errar. Né? Então, é muita coisa envolvida. Né? Então, é isso. Eu acho que essas pessoas que têm a oportunidade de conhecer, a música erudita, como eu falei, foi um exemplo. Né? Mas tem vários estilos que tocam. Se você for na Bahia, você vai ouvir um axé, vai te tocar de uma forma. Né? Se você for no Recife, você vai ouvir um frevo, vai tocar você de uma outra forma. Você vai vir aqui no Rio, vai ouvir uma escola de samba, também. É impossível não se impactar. Você vai na avenida, ouvir aquela bateria tocando, você, caramba, é completamente diferente. Né? Então é difícil responder essa pergunta, porque isso depende de cada um, depende do contato que cada um teve com aquela música, com aquele estilo, mas o mais importante é que você ouça a música. E aí você descubra qual é a sua vibe, qual o caminho, qual a banda, qual a orquestra que você vai gostar mais e vai seguir ouvindo. Né? Isso é interessante porque a arte tem esse poder de se comunicar com o nosso inconsciente, de coisas que a gente não sabia que existiam dentro da gente, mas que acessam um lugar muito poderoso e que faz a gente descobrir coisas que a gente desconhecia. E um outro ponto que eu queria comentar sobre a sua fala, que é interessante, é o quanto a gente precisa democratizar o acesso das pessoas aos espaços de arte. Muitas vezes, tem muita gente que ainda hoje nunca entrou num teatro para ver uma orquestra, nunca foi ver uma peça de teatro, justamente porque, às vezes, tem o valor do ingresso, que às vezes está cada vez mais caro, mas também tem esse lugar de como a gente pode trazer essas pessoas para esses lugares, até mesmo no próprio museu, às vezes as pessoas não conhecem os espaços, porque elas acham que elas não pertencem àquele lugar. Então, como é importante as políticas públicas, até na pergunta do Henrique, a gente também começar a pensar sobre como a gente pode estar trazendo as pessoas para dentro desses espaços artísticos, para que todo mundo possa, de alguma forma, ter contato. Vamos para mais uma pergunta aqui no online. O Jonathan pergunta assim para você. Segalotti, pode contar um pouco sobre sua rotina de estudos do seu instrumento, desde quando começou e como é hoje? Acho que o músico tem duas fases na vida. Né? A primeira é quando ele aprende a fazer algo, e a segunda é quando ele precisa manter o que ele aprendeu. Então, é claro que, dependendo da minha agenda do dia, se eu ficar estudando muitas horas antes de fazer um concerto, de fazer um show, eu vou estar cansado na hora. Né? E o ato de tocar um instrumento não é natural. Né? Eu pego um instrumento de metal, pego uma peça de metal, pressiono sobre a minha boca, aonde tem o lábio, os dentes, e eu coloco uma peça de metal e pressiono o meu lábio entre os dentes e o metal. É claro que vai calejar, vai machucar. Né? Então, e a boca eu uso para falar, para comer, para tudo. Né? Então, se eu não guardar a minha boca, né, no melhor sentido possível, para, no momento certo, eu precisar dela, né, não estar cansado,
eu farei, né? Então, é claro que 29 anos tocando, praticamente todos os dias, muita coisa eu já aprendi e só preciso manter, né? E a experiência te faz enxergar que tal técnica, poxa, estou com dificuldade nisso. Então, a sua experiência te faz resolver aquele ponto rapidamente. Então, é claro que, profissionalmente falando, por exemplo, hoje eu fui gravar com o Xande, eu não sabia o que viria pela frente. Eu recebi a partitura na hora, e aí é o desafio que eu tenho de terminar aquilo o mais rápido possível, para que não seja gasto muitas horas de estúdio. Então, para chegar nesse nível, já estudei muito lá, os fundamentos. Então, hoje em dia, eu não estudo mais técnica para tocar, eu estudo as músicas que eu vou precisar tocar. Então, no caso, por exemplo, do show do Diogo Nogueira, é um show muito pesado, porque eu estou sozinho lá, só tem eu de sopro. Então, as funções que o trombone tem na banda, todas sou eu que faço. Então, é um show muito pesado. Então, se eu me dedicar a estudar muito antes, eu vou chegar na hora do show, vou estar cansado. E aí eu vou errar porque estou cansado. Então, tem muita coisa que te coloca em situações complicadas, depois encontra. Então, por exemplo, ar-condicionado, meu instrumento é de metal. Ele está igual um picolé aqui agora, gelado. Normal, né? Então, o metal, quando está frio, ele retrai. Quando ele está quente, ele dilata. Então, isso interfere na afinação. Então, tem muita coisa, são muitas variáveis que te faz tocar bem ou não. O Henrique pergunta assim, Segalotti, embora na minha opinião o trombone seja um instrumento maravilhoso, por que não é tão popular quanto a flauta ou o saxofone, por exemplo? Essa é a pergunta que eu venho tentando responder há 29 anos. Eu também não sei. Porque, infelizmente, não é um instrumento fácil de se tocar. E é tão antigo quanto outros instrumentos. O trombone surgiu em 1490, ou seja, ele é mais velho que o Brasil. E, infelizmente, não é tão popular como uma guitarra, um baixo, uma bateria, uma flauta. E eu e todos os outros trombonistas, a gente vem lutando diariamente para que o nosso instrumento fique cada vez mais conhecido. É por isso que tem quarteto de trombones, por isso que todos os dias eu me dedico muito a ele para que cada vez mais as pessoas conheçam esse instrumento com esse som incrível. Eu sou suspeito de falar, né? Mas daqui a pouco vocês vão ouvir um pouquinho. A Luísa pergunta assim para você, você já enfrentou dificuldades na carreira? Como superou? Dificuldade todo dia. Infelizmente, as pessoas costumam ver só o glamour da profissão, né? Hoje eu toco com o Diogo Nogueira, né? Tá tudo ótimo, mas mesmo tendo essa oportunidade, não é fácil, né? Então, no meu caso, tocando com o Diogo, por exemplo, e eu viajo muito de ônibus, de avião, então é um risco o tempo inteiro. Você está na estrada, sofreu um acidente, avião o tempo inteiro, uma hora ele pode cair. Né? São muitas horas de aeroporto, o Brasil é muito grande, então, geralmente, para fazer um show à noite, eu viajo o dia inteiro, nem sempre o show é na capital, então eu desço no aeroporto, ainda pego um ônibus, pego uma van, mais 3, 4 horas de viagem, pego barco, balsa, e por aí vai. Então, quando chega na hora do show, eu já estou exausto, porque eu já viajei o dia inteiro. E aí, no dia seguinte, tudo de novo. E, né, essa semana, por exemplo, eu tenho show de quinta a domingo. Então, eu viajo amanhã, só volto na segunda. Então, o final de semana de músico é segunda e terça, né? E aí, tem muita história engraçada também, né? As pessoas no meu prédio que não sabem que eu sou músico e me veem segunda e terça em casa, e quarta, acham que eu não faço nada, que eu sou desempregado, porque eu estou em casa, estou no prédio. Então, não fico falando também, sou músico. Então, é claro que tem muita história engraçada para contar também. Não sei se cabe aqui, mas...
Enfim, mas vamos para as perguntas. Aproveitando que a gente está nesse assunto de viagens, como é que é a sua relação com a família? Porque muitas vezes tem eventos importantes familiares que o artista não está presente, né? Como é que foi lá no início? Você teve o apoio do seu avô, mas e o restante da família, como é que foi? E agora, como é que é a relação você enquanto artista já na estrada, sempre trabalhando com a sua família, enfim, de uma forma geral? No começo as pessoas têm medo, né? Por ignorância também, né? Porque na visão deles tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser dentista, que são profissões que, teoricamente, você vai ganhar mais, né? E as pessoas esquecem que, antes de você ganhar dinheiro, você precisa ser feliz no que você escolheu fazer. Eu penso assim, né? O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E o ato de ganhar bem também é muito relativo. Você pode ganhar 100 mil reais e gastar 99, você está ganhando pouco, né? Então, eu seria um péssimo médico, seria um péssimo advogado, né? Porque você fazer o que você gosta não tem preço, né? Então, no começo era muito difícil o apoio das pessoas, né? Dos amigos, né? Deixei de ir a muitas festas no começo, porque estava estudando. E até hoje é assim, né? Então, no começo a pessoa te chama, quero que você seja padrinho do meu casamento. Eu falei, não posso, não sei se eu vou poder. Daí, e o tempo vai passando, as pessoas vão te convidando, você nunca pode, porque geralmente as festas de família são no final de semana, e final de semana eu estou trabalhando, né? Então, no começo te chamam, e depois elas desistem de você. Porque, Fabiano não vai, entendeu? Então, já estou acostumado, eu não vou em casamento de ninguém, batizado, esquece, velório, tão pouco. Então, minha vida depende, a cada semana é uma surpresa. Então, tem semanas que eu trabalho todos os dias, tem semanas que eu faço um show só, 2 aí. Depende muito. É a famosa frase, não posso, tenho ensaio. Ou não posso, estou trabalhando. A gente tem mais uma pergunta aqui do Matheus, que ele fala assim, Fabiano, quais artistas de referência você indicaria para uma pessoa que está se interessando pelo trombone? Artistas músicos ou alguns artistas que têm o trombone como gravação? Né? Essa pergunta pode ser dupla. As duas coisas, né? Que aí amplia. Eu acho que primeiro ele precisa escolher qual caminho ele quer. Se ele quer ser músico erudito ou se ele quer ser músico popular. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher, porque já vivenciei os dois, né? Mas acho que no começo você precisa sim escolher qual caminho seguir, porque tem estudos diferentes para cada situação, né? Se for na música erudita, ele pode colocar lá Christian Lindenberg, Jacques Mugger, João Luiz Areias, tem muitas opções, né? Na verdade, você vai no Google, coloca trombonista, vai aparecer milhares. Na música popular também, né? Tem muita gente boa tocando, então é difícil você indicar alguém, né? Eu acho que para quem está começando ver bastante vídeo no YouTube, está tudo lá. Trombonistas do mundo inteiro, então difícil falar um nome, né? Mas o mais importante é você querer se dedicar ao trombone. A gente tem mais alguma pergunta aqui? Olá, Fabiano. Olá, boa tarde. Anailton, ok? Gosto e curto, também sou da música também. Mas essa parte eu deixo fora do expediente, já que eu dou expediente no TJ, e de vez em quando a gente possibilita fazer alguma coisa. Uma época atrás aí eu contratava até pessoal de bombeiro ou polícia militar, o exército que fosse da banda, para fechar comigo em eventos de carnaval, que às vezes eu fechava com alguma cidade que eu viajava aí. E confesso que a música sempre foi uma coisa... Esporte, voleibol eu curti e jogava, mas futebol não vingou. Mas a música é através de outros colegas que eu aprendi e conheci, aí me possibilitou fazer alguma coisa.
E sempre foi gratificante, realizante, né? E hoje estar aqui com a nossa pauta aqui, você prestigiando a gente aqui, dando essa moral, gratificante por demais. E queria, sem perguntas, só dar os parabéns e obrigado aqui por brilhantar aqui a gente aqui. Eu já abri aqui com alguns colegas que você é conhecido na praça aí, ok? Felicidade, que Deus te abençoe, meu nobre. Amém. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta ali. Tudo bom, Fabiano? Me Olá, chamo boa Tereza. tarde. Queria fazer uma pergunta. Como é o seu ensaio? Porque eu moro do lado de um músico que ele toca sax. E quando ele ensaia, todo mundo fica: olha esse fom-fom-fom, olha esse fom-fom-fom. Como que é o seu ensaio? Que pelo jeito você mora em apartamento. Como é que é? Alguém reclama? Eu tenho vizinhos que me odeiam e vizinhos que me adoram. Então, quando eu estou estudando algum fundamento, alguma coisa, é um estudo chato, né? Então, os vizinhos, né? E o trombone é um instrumento que faz barulho, né? Eu tenho um volume de som grande. Então, eu ainda tenho estúdio na minha casa. Eu moro em apartamento, mas eu tenho estúdio em casa. Eu gravo muito de casa. Então, os meus vizinhos... Eu tenho uma vizinha que ela trabalha em home office. Então, quando ela está em alguma reunião, ela me interfona e fala: pô, Fabiano, eu vou ter uma reunião de 2 às 3, se puder não tocar. Aí a gente vai se ajustando, né? E tem vizinhos que me pedem, né? Toca música tal, toca carinhoso. Aí tem muitas histórias engraçadas. Tem um vizinho que jogou uma vez um balde cheio d'água na janela e molhou a minha sala, porque ele estava odiando o barulho, né? Eu tinha um outro que ele pegava um cabo de vassoura e ficava batendo, tipo um chão de taco, ficava batendo com a vassoura no taco para fazer barulho, tipo: para, pelo amor de Deus. Enfim, mas, na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente, depende da minha agenda do dia ou da semana, né? Eu preciso sempre ter o contato com o instrumento. Na verdade, eu sou um atleta do meu instrumento, né? Se eu for um maratonista, por mais que eu só tenha uma maratona para correr daqui a um mês, eu preciso treinar todo dia para estar bem no dia, né? Então, a mesma coisa aqui. Se eu ficar, por exemplo, 2, 3 dias sem tocar, eu vou voltar a tocar, eu vou sentir. Parece que é diferente, parece que não encaixa. É claro que esse retorno vai acontecer rapidamente, né? Mas, dependendo do trabalho que eu for fazer, da importância, eu não posso deixar esses dias sem fazer nada. Então, nem sempre você está afim de tocar, de estudar, mas tem que fazer, né? Então, nem sempre é bom. Eu acho que qualquer área, isso é importante dizer, por mais que você ame o que você faz, nem sempre você está afim. Tem aquele dia que você está com preguiça: não estou afim de tocar hoje. Mas você tem que tocar, né? E quanto mais nome você tem no mercado, quanto mais você, né, se dedica, maior será a cobrança também, né? Então, eu costumo dizer que eu sempre só tenho uma chance. Se eu errei um solo, alguma coisa, passou. Um médico, se ele errar, ele mata o paciente. Se eu errar, não mato ninguém, mas o meu trabalho a pessoa que me contrata, o artista que eu toco, não quer que eu erre, né? E aí, se eu errei por estar cansado ou porque não estudei o suficiente, fica chato, né? É ruim, né? Importante é ter consciência, né? Que a gente sabe dessa coisa, de que quando a gente erra, às vezes não é proposital, pode haver um descuido. Isso ocorre. Ocorre sempre com muitos profissionais. Isso é. Sim, entendeu? A gente não quer, mas acontece. A gente não quer, mas circunstâncias do evento, da produção e tudo mais. É claro que se eu errar mais do que acertar, evidentemente, aí começa, compromete, né? Lógico. É claro que num show eu faço o quê? Eu toco 2.000 notas. Eu vou acertar as 2.000? Não. Vou errar umas 3, 5, sei lá. Grandes profissionais, músicos aí, intérpretes e cantores que esquecem a própria letra. Isso é
comum. Sim, sim. Ele tem umas coisas que acontecem, que às vezes ele esquece a letra, e agora com vocês. E aí, eu quero ouvir. O cara já esqueceu a letra, às vezes está na frente dele ali. Está ali no teleprompter, ali, passando as letrinhas, a letra das músicas, é verdade. Gente boa, hein? E tem aquela questão também, né? O erro acaba sendo super valorizado, né? Então, às vezes, você acertou o show inteiro, mas uma coisinha que saiu fora... Mas é importante dizer que o erro é mais aceitável na música popular do que na música clássica. Na música clássica, você vai ser execrado. Na música popular, às vezes, passa por uma interpretação diferente, um improviso, né? E eu acho importante o erro, porque eu sempre aprendo com o erro, né? Eu acho que todo mundo, né? O erro está aí para ensinar, né? Então... Fabiano, a gente vai se encaminhando para o nosso final, mas antes, você preparou uma apresentação para a gente? Uma possibilidade, mas lembrando que, principalmente para a galera que está assistindo de casa, a gente vai tentar agora, no improviso. Sim. Então, pode ser que o som não saia com tanta qualidade assim, mas a gente vai filmar e vai tentar disponibilizar também de alguma forma, caso vocês não consigam assistir com tanta qualidade assim. Mas vamos tentar e torcer para que tudo dê certo. Não, já deu. Eu pensei numa música que possa ter essa interação com o público, né? Então, nós temos um grande compositor brasileiro chamado Pixinguinha, e ele fez uma obra-prima chamada Carinhoso, que eu tenho certeza que todos vocês sabem cantar. E é claro que, como eu toco um instrumento melódico, né, geralmente você tem um instrumento harmônico te acompanhando. Então, no nosso caso aqui, não temos. Então, vamos tocar juntos. Eu vou tocar e vocês cantem comigo. Acho que vai funcionar bem. E é isso. Mais uma vez, agradecer ao convite, agradecer a presença de todos vocês, agradecer quem está assistindo de casa, no carro, enfim. E que bom que Niterói tem esse espaço, que a gente pode divulgar arte, divulgar cultura, e que outros espaços também possam ceder um tempinho ali na sua grade, na sua agenda, para que outras pessoas possam divulgar o trabalho delas. E vida longa a esse espaço lindo, incrível de Niterói. E vida longa ao programa, que outras pessoas possam aqui aparecer, divulgar o trabalho delas. E muito obrigado a todos. A gente agradece imensamente. A gente agradece imensamente a sua presença aqui, a sua participação, foi engrandecedor para a gente. Enquanto você vai se ajustando ali, eu gostaria só de lembrar ao pessoal de casa que o Museu é Arte. Vai ter uma nova edição, uma edição especial agora dia 16, com a artista Cileia Macieira. Então, em breve, teremos mais uma edição agora no mês de dezembro. E o museu, ele está sempre aberto, de segunda a sexta-feira, de 11 às 17. A gente aguarda a sua visita aqui no nosso espaço. Então, agora vamos escutar o Fabiano, que vai se hidratar, que é super importante. Bom, então, vou tocar Carinhoso de Pixinguinha, vou fazer a introdução e aí a gente toca e canta juntos. Só uma explicação aqui, ó. O instrumento está muito gelado. Então, o que eu faço para aquecer o instrumento? Eu sopro aqui, ó. Estou jogando ar quente para aquecer o instrumento. E uma particularidade do instrumento, para quem eu sei que todo mundo fica curioso, o ato de soprar somente não sai som nenhum. Quer ver? Ó? Então,
Para que saia som, eu preciso vibrar o meu lábio dentro dessa peça chamada bocal, e com a vibração do lábio, quando em contato com o instrumento amplifica e dá o timbre. Então seria isso aqui, ó. Viu? Então, se só soprar, não sai nada. Para quem se interessou em estudar trombone, já teve a primeira aula. Vamos lá. Muito obrigado, Fabiano. Esse foi mais um Museu é Arte. A gente retorna no dia 16. Até a próxima.